Fala pessoal, dando continuidade aqui então, na última aula a gente fez a gente pegou a narração, né? A gente viu a quantidade de música que precisa, listamos essas músicas, sorteamos elas e geramos algumas referências, beleza? Eu vou diminuir aqui, deixa eu ligar aqui a referência. Vamos rodar todo o script tudo de novo para não dar problema. Beleza. Deixa eu salvar o projeto. Deixa eu abrir as referências aqui. Beleza, tá tudo ok. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente vai unir um comando para unir as músicas, tá? Então vamos supor, se precisar de mais de uma música, ele vai unir. Caso contrário, ele não precisa unir, beleza? E aqui, deixa eu deixar certinho aqui, ó. Porque outro código, outro bloco vai fazer uma outra coisa, então para não ficar confuso, beleza? E o que a gente precisa adicionar aqui então? Um novo comando, beleza? Então, um novo comando não, perdão, um novo script. Então a gente vai vir aqui, colocar code, vai ser um JavaScript, tá? Então vamos colocar um code aqui, né? Um code. A gente vai chamar esse code, deixa eu colocar aqui, gera comando para unir as músicas, beleza? Então esse é um comando que a gente vai usar para unir as músicas. O código vai estar no site, como vocês já sabem, e aqui a gente precisa fazer algumas adaptações. Vamos copiar o código, limpar tudo, né? Dar um Ctrl A, apagar tudo, dar um Ctrl V para colar, beleza? Aqui tem umas coisas que a gente precisa mudar, tá? Aqui então, first, a gente precisa passar o setup assets. Então a gente apaga a primeira linha, a gente precisa passar o diretório assets, ok? Então a gente vem em setup e assets, ok? First JSON. Então a gente vem aqui, setup. Beleza. E aqui a gente vai passar a temp, beleza? A temp já está configurada, a gente não precisa trocar, tá? Se quiser. Se não quiser, na verdade. Mas eu vou trocar para não dar nenhum problema. Porque às vezes, como eu estou usando o código de um projeto anterior, pode ser que dê algum problema, tá? Então a gente apaga aqui o buscar o slug, a gente vai ter que apagar também, beleza? Entre essas cruzinhas a gente apaga, a gente vai buscar lá no slug do último vídeo, buscar o último vídeo, slug, e arrasta aqui, tranquilo? Dá um save e vamos executar, ver se vai funcionar. Deixa eu puxar mais pra cá. Bom, funcionou, tá ali, tá verdinho. Vamos clicar aqui, olha lá, ele gerou, né, um comando que vai ser executado pelo code não, perdão, pelo command, vai ser executado pelo terminal, beleza? Então vamos ver aqui, execute command. A gente vai digitar o que? Isso daqui. Só isso. Certo? Só isso. Olha lá, pode ver que ele já até pegou a referência ali, ó. Quando a gente digitou, apareceu a referência aqui, ó, do que ele vai fazer. Beleza? E a gente vai renomear ele para unir músicas. Beleza? Como não tem nenhuma música, ele não vai unir nada, beleza? A gente pode colocar aqui, ó. Qual a etapa aqui? Etapa 11. 11. Une as músicas, se precisar. Ok? Agora a gente precisa fazer uma coisa muito interessante, tá? A gente precisa fazer vamos colocar um nó aqui que ele vai juntar duas estruturas, tá?
todos os nós para sair ter uma única saída. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Esse nó se chama merge. O que ele vai fazer? Que ele vai unir duas entradas para uma única saída, tá? Então aqui a primeira entrada vai ser a entrada de referências, tá? E a segunda entrada vai ser a entrada de unir as músicas, tá? Vocês vão entender o porquê. Que aqui na frente o que acontece? A gente vai salvar. Deixa eu colocar um. Na verdade a gente não vai salvar, a gente vai ler, tá? Sempre lembra, nossa, sempre me confundo, tipo, colocar entre ler e gravar. Então, a gente vai ler. O que a gente vai ler? A gente vai ler o arquivo gerado. Tá, mas que arquivo foi gerado? Lembra que a gente fez aqui o merge? Então, o merge ele vai pegar o quê? A referência da pasta referência, entendeu? Então, o que a gente vai passar? A gente vai passar a pasta temp. A gente poderia pegar lá do setup? Poderia. Mas chega uma hora que ele fica muito lento e ele começa a perder as referências também. Então a gente vai pegar a pasta temp. A gente vai passar a pasta slug. Deixa eu só confirmar, ver se é isso mesmo. É, isso mesmo. Tá. Vamos dar um executar pra gente ver se vai rodar tudo certinho. Beleza? Então ele teve duas chamadas aqui. E ele teve dentro do tutorial TMP, ele vai salvar um arquivo chamado. Na verdade eu nem coloquei o nome do arquivo, perdão. Eu tenho que colocar aqui barra música unida.mp3. Se a gente voltar lá na nossa pasta, oxe, lasqueira, tutorial assets, não em músicas, mas aqui em TMP, vídeos, não tem a música unida. Então depois que a gente executar, ele tem que unir essas músicas pra gente. Beleza. Agora tem música unida, beleza? Ok, essa parte tá pronta. Deixa eu só renomear aqui. Que ele vai ler pra gente. Na verdade ele tá lendo, tá? Ele não tá gerando, já foi gerado. Ele tá lendo pra gente aqui. Só pra gente ver se foi gerado mesmo. Foi gerado, beleza? Então, essa parte tá ok. Deixa eu só renomear aqui. Arquivo gerado. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa diminuir o fundo da música, né? Diminuir, na verdade, o volume da música de fundo, tá? Então, deixa eu só colocar um stick aqui. Etapa 12. Diminui o volume, o volume da música. Beleza? Então aqui a gente pode colocar mais pra cá, tá? Aqui essa etapa a gente não podemos até arrastar isso daqui porque não tem tanto problema, tá? Porque aqui ele só tá juntando as duas saídas para obter uma única resposta, e aqui a gente tá lendo o arquivo que foi gerado aqui na hora de unir as músicas, beleza? Então o que a gente vai fazer? Que a gente vai colocar um wait nessa saída aqui também. Vamos colocar um wait para esperar. E aqui eu vou colocar 5 segundos. Por que eu tenho que colocar wait? Porque às vezes ele espera, Opa, na verdade, fiz errado aqui. Posso apagar só essa linha aqui. Aqui a resposta não vai pra lá, vai vir aqui.
Se eu não colocar wait, ele vai passar para a próxima etapa sem ler o arquivo aqui, entendeu? Ou então, às vezes, ele... Por que tem que esperar também? Porque, às vezes, ele pula daqui direto para cá e não aguarda a segunda resposta, tá? Então, tem que ter um wait para aguardar, ficar tudo dar certo, entendeu? Senão não vai dar certo, beleza? Eu poderia colocar também, tipo, direto daqui para referência, em vez de usar o merge, tá? Dá para fazer também, beleza? É a escolha de vocês, ao invés de colocar uma referência aqui e depois o merge, não, você manda pra cá e manda a referência, só que vocês teriam que mudar algumas coisas aqui, ó, porque daí não poderia pegar a referência daqui direto, ó, que aqui a gente pega, não, pior que não pega não, pega tudo direto lá de trás, não tem problema, isso aqui também nem deveria existir, tá? Eu coloquei isso aqui só pra gente poder pegar a referência aqui, porque chega uma hora que não pega a referência, cara, é um saco, vocês vão ver, mas tudo bem, a gente pode usar esse wait aqui pra esperar. E a gente vai colocar um comando para baixar o volume, beleza? Então a gente vamos adicionar aqui um execute command e vamos colocar esse trecho aqui, certo? E vamos renomear ele, né? Óbvio. Abaixar o volume da música. Só que aqui uma coisa interessante que eu vou ter que fazer eu vou ter que adicionar aqui eu vou ter que adicionar uma coisa aqui bem doida, porque em settings, se ele tiver algum erro, a gente vai ter que fazer ele retornar, tá? Então a gente vai habilitar aquelas return ou false, tá? Fails, na verdade, né? Se tiver alguma falha, a gente vai retornar. Então stop workflow, não. A gente vai dar um continue, só que usando uma saída de erro, beleza? Então pode ver que ele adicionou aqui uma outra abinha aqui. Então se ele acontecer algum erro, a gente vai voltar ele pra cá, pra ele listar novamente as músicas. Então que às vezes, na verdade, listar não, a gente tem que ser mais aqui, ó. Pera, deixa eu voltar aqui. O erro vai desde lá de trás, então vai vir aqui, ó, deixa eu pegar a narração. Então vamos supor, se todo nesse trajeto acontecer algum erro, ele vai retornar esse bloco aqui, ele vai pegar a narração novamente, vai listar as músicas, tá? E vamos executar pra gente ver o que acontece. Olha lá, beleza, ele esperou tudo acontecer aqui, wait 5 segundos e tá aqui, ele tá abaixando o volume. Vamos ver se ele vai dar a saída de done ou se ele vai dar alguma saída de erro. Beleza, ele deu uma saída de sucesso, tá? Não deu erro, tá aqui. Se a gente voltar lá, aqui é Músicas Unidas baixa. Tá bem mais baixo, ó. Tá mais baixo do que aqui, ó. Tá, então vou só resumir basicamente pra vocês o que fazer. Ele vai pegar as músicas que foi unida e ele vai abaixar o volume para 0,1, tá? Vocês podem ir testando de acordo com a necessidade de vocês, tá? E depois que depois que ele abaixa o volume, ele gera uma nova música. Música unida baixa, beleza? E salva aqui. Então a gente tem duas saídas. Essa saída a gente vai ignorar, que daqui a gente não vai fazer mais nada. E a gente vai usar então essa saída depois do sucesso pra quê? Pra pegar assim o formato da música unida e continuar o vídeo, beleza? Então o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar o tamanho da música unida, tá? Então, só fazer um recap aqui, vamos recapitular o que a gente fez para não ficar muito confuso, tá? Então a gente pegou a narração na aula anterior, a gente viu quantas músicas precisa, listamos as músicas, sorteamos as músicas, beleza? Criamos uma referência, essa referência foi passada para o merge, e aqui a gente fez o que? A gente pegou um comando para gerar as músicas que foram sorteadas. Ele então uniu as músicas, tá? Na verdade, esse comando aqui, ó, ele pegou todas as músicas, criou essa saída aqui, que ele vai copiar para um diretório e depois ele vai unir as duas músicas, tá? Esse é o comando que de fato vai unir as músicas, tá? E aqui a gente jogou pro merge. O merge ele pegou, juntou as duas saídas
para a gente conseguir puxar, né? Ter referenciar aqui nossas instâncias que estão dentro de referência e também puxar a saída, né? Da música unida. Então a gente fez aqui, juntou os dois, a gente fez um bind, tá? A gente bindou os dois. E aqui a gente leu o arquivo que foi gerado da música unida. A gente aguardou que todas as respostas estivessem sendo concluídas, né? Esperamos elas serem concluídas antes de executar o comando que vai abaixar a música de fato, tá? A música de fundo de fato. Se acontecesse algum erro, ele ia voltar toda essa etapa. Ele ia ler de novo, ia gerar tudo, ia unir tudo de novo, ia fazer um novo sorteio. E aqui ele ia fazer de novo, até dar sucesso, beleza? Como foi de sucesso de primeiro, então não tem problema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, a gente tem que pegar o tamanho da música unida agora, tá? Então a gente vai clicar aqui, colocar um execute comando, beleza? E aqui a gente vai nomear para quê? Pega o tamanho da música unida. Que música é essa? A que a gente acabou de unir, tá? E abaixou o volume, beleza? Então vamos voltar aqui, que a gente tem esse código aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, vai buscar isso aqui. Na verdade ainda não, a gente tem que listar ela. Tá? Então esse é o código que a gente vai usar, tá? ffprobe -i tchararé, tchararé. Eu não vou ficar explicando aqui. A gente vai copiar ele porque ele é um comando, tá? Ele não é um código, ele é um comando. Então a gente vem aqui, clica aqui. A gente poderia passar tudo aqui direto, tá? Também. Mas vai ficar muita coisa, então a gente prefere fazer por bloco, que é mais fácil. Beleza, aqui já deu problema pra mim, porque o setFpath não existe, tá? Então vou ter... Por isso que eu falei que eu deveria pegar referenciar, começar a usar referências depois, porque chega uma hora que ele não consegue enxergar toda a configuração que foi feita lá em setup. Ele fica tão grande o nosso trecho que ele não consegue ler, ele se perde. Então a gente vai começar a puxar da referência agora, tá? Então é a pasta temp, beleza? Essa pasta temp é a mesma onde está salvo todos os nossos projetos. Então, referência dir temp. Beleza? E aqui a gente vai apagar o slug e vamos passar o slug aqui. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês a importância de colocar aqui, ó, uma referência, porque a referência ela é como se estivesse pegando, como se estivesse não, ela tá pegando realmente os dados que estão em setup e criando uma nova instância dela, tá? Meio que como se fosse um access point, beleza? Access point não, perdão, é um repetidor, tá? Ele vai estar repetindo, ele vai estar duplicando essas informações para ele meio que não se perder. O sinal de alcance está muito longe da base, ó, então chega uma hora que ele se perde, não tem como. Beleza, galera? Então, ok. Aqui a gente pegando o tamanho da música unida, vamos ver se ele tá funcionando. Deixa eu só executar essa etapa para ver se ele tá funcionando. Beleza, passou lá pra gente, ó. 164 segundos e alguns quebradinhos, beleza? Então, essa parte está funcionando também e vamos dar sequência. Agora a gente precisa fazer o quê? Opa, isso aqui é só para diminuir a música. Aqui a gente vai criar um novo bloco, uma nova stick. E eu vou chamar ela de... Vai ser o 13, né? Etapa 13. Gera música com narração. Então, aquela narração que foi feita pela Eleven Labs, ela está salva aqui, eu vou mostrar para vocês. Nossa, ficando tudo a mesma cor, né? Deixa eu mudar aqui, porque senão vai ficar complicado depois a gente identificar quando acaba uma estrutura e começa outra. Beleza? Não tem problema estar repetido assim a cor, mas é só pra gente entender depois. Falar, não, esse aqui faz parte de um outro contexto, não é a mesma coisa, beleza? Então tá, a gente vai gerar a música com narração. A gente tem a nossa narração aqui. Ela está aqui, ó, narração que foi gerada na Eleven Labs. Então para isso a gente vai precisar fazer o quê? Vamos criar aqui um code
JS Code. Vamos dar um Ctrl ou um Ctrl A para apagar. E eu vou só renomear comando para unir. Na verdade a gente pode chamar de script, tá? Músicas com narração. Vou deixar na Racão mesmo, porque se a gente for precisar lá na frente, a gente não se perder com questão de pontuação, acento, essas coisas. Eu vou copiar então esse trecho aqui. Eu vou colar. Aqui então a gente tem que passar de novo do nosso parâmetro, nossas variáveis aqui. A gente tem que pegar lá de referência, tá? Então aqui vai ser sempre a path. Nome de referência. A path tmp, tá? Deixa eu só confirmar se é tmp mesmo. É a tmp mesmo. Que é nosso arquivo temporário. E depois da cruzinha a gente vai passar a nossa slug. E pronto. O restante vai estar tudo aqui. Dei um Ctrl S e deixa eu salvar aqui. Deixa eu executar, ver se vai dar certo. Ele tá salvando. Beleza, deu certo ali. Ele pegou aqui pra gente, ó. Ele fez todo um ffmpeg, tá? Ele ainda não concluiu porque a gente precisa agora de fato criar um novo comando aqui. Para ele realmente fazer essa operação, tá? Já tem que ter salvo aqui. Não tem segredo. Coloquei ali, deixa eu só editar para ficar mais identável, né? Mais legível pra gente entender. Aqui gera áudio mixado. Vai ser o áudio final, beleza? Então, vamos executar pra gente ver. Certo, ele já gerou o áudio mixado. Lá, áudio mixado final. Prepare-se para embarcar em uma jornada cósmica e ter sua mente expandida com 5 fatos surpreendentes e pouco conhecidos sobre os planetas. Beleza? Então aqui essa parte está concluída. Deixa eu só colocar um arquivo para ler também, né? Um read, para a gente ler. Sempre que a gente não precisar ficar entrando na pasta da hora, a gente conseguir acessar direto aqui, tá? Pessoal, essa parte de colocar o read não é obrigatório, beleza? Mas se vocês quiserem colocar, é até melhor para depois não precisar ficar olhando na pasta da hora, tá? Então a gente vai passar de novo de referências. Agora a gente não pega mais a referência lá de o caminho lá de setup, tá? A gente pega direto de referência. A gente falar em setup, deixa eu só ver se eu tô conseguindo pegar ainda as coisas lá de setup, ou se ele vai dar algum erro. Ó, ele já tá ficando vermelhinho, porque ele não consegue mais pegar as coisas lá de setup. Então toda referência, todo caminho, todas as nossas configurações, as configurações que a gente vai usar no decorrer do vídeo, a gente vai pegar tudo agora de referências, tá? Então, temp, que é arquivo temporário, /slug, e agora a gente coloca aqui áudio mixado final.mp3. Tá, então deveria ter salvado aqui, né? Li o arquivo gerado. Então tudo que eu colocar aqui acima, assim, ó, que são reads, ou que não tem tanta importância, mas é só para você poder visualizar o arquivo sem ter que ficar acessando a pasta toda hora, tá? Às vezes você tá num ambiente de hospedagem, que nem a Hostinger, né? Eu ia falar HostGator, mas HostGator acho que não tem. A Hostinger, você não vai conseguir acessar o seu path. Ou então, dependendo da onde você estiver utilizando, se você estiver usando a N8N dentro de um Docker, também você não vai conseguir acessar, tá? Então, vamos executar, ver se a gente consegue ler aqui o que foi gerado. Aqui, ó. Prepare-se para embarcar em uma jornada cósmica e ter... Beleza.
Esses reads aqui que eu tô colocando é só pra debug, tá? Então não tem necessidade assim de você colocar, só se você quiser. Então, ok, vamos encerrando essa parte por aqui. A gente tá quase finalizando todo o processo, tá, gente? Ainda essa parte foi um pouco mais chatinha mesmo, mas aí a gente tá encerrando. Eu acho que na última aula eu já consigo finalizar, tá? Pra não ficar muito extensa essa aula que já tá bem grande. Acho que na última a gente já... na próxima já vai ser a última aula, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, até a próxima.